Mas o distrito comercial da cidade de Ordo, em Kangbashi, não é nada disso. Localizada na região norte da China do interior da Mongólia, a construção começou em 2003 e, apesar de ter uma capacidade para abrigar até 300 mil pessoas, em 2010 tinha apenas uma população com cerca de 20 a 30 mil pessoas. Desde então, a população tem apenas crescido lentamente, apesar de ter grandes residências, escritórios, arranha-céus e instalações de alta tecnologia, ainda é um lugar muito tranquilo para se viver. São João Marcos, Rio de Janeiro. São João Marcos foi uma antiga cidade carioca despovoada e demolida na década de 1940 para a formação da represa de Ribeirão das Lajes. A cidade, hoje em ruínas, teve seu ápice no século XIX com a chegada da cultura do café, época em que tinha mais de 14 mil habitantes, um teatro, hospital, clubes, correios e 2 escolas. Por ali passaram muitos nobres e reis, onde o governante parava para apreciar as incríveis belezas naturais da região. Além da criação da represa, outro fator que ajudou a dizimar a cidade foram várias epidemias de malária após o declínio da lavoura cafeeira. Com o tempo, o volume de água reduziu e a cidade reapareceu, deixando à mostra as ruínas. Hashima, também conhecida como Gunkanjima, essa é uma pequena ilha localizada no Japão e foi povoada entre 1887 e 1974 pelos trabalhadores e suas famílias, facilitando o acesso aos empregados até a mina para atuarem na extração de carvão. Em 1890, durante a industrialização do Japão, a Mitsubishi comprou a ilha e começou o projeto de extração de carvão em minas submarinas, contratando milhares de trabalhadores. Em 1959, mais de 5 mil moradores chegaram a morar em Gunkanjima, sendo considerado o lugar mais densamente povoado do mundo, com cerca de 835 habitantes por quilômetro quadrado. Para acomodar tantas pessoas, foi necessário a construção de grandes edifícios residenciais. Durante alguns anos, os moradores conseguiram viver uma vida mais ou menos normal. Enquanto metade da ilha era dedicada ao funcionamento da mina, a outra era voltada ao espaço residencial, escolas, restaurantes, lojas e hospitais. Além disso, paredes de concreto foram construídas para proteger a ilha das fortes ondas e tufões que são frequentes na região. Em 1960, quando a fonte de energia começou a ser substituída pelo petróleo, a produção de carvão sofreu uma drástica redução. Em abril de 1974, a Mitsubishi anunciou oficialmente a desativação da mina e a evacuação total do local. Assim, todos os residentes tiveram que se mudar da ilha, deixando muitos pertences para trás. Com isso, o lugar passou a ser conhecido como Ilha Fantasma. Com a cidade totalmente abandonada por vários anos e exposição direta aos tufões, fez com que as residências e as instalações de mineração se deteriorassem, dando à ilha uma aparência assustadora. Em 2009, a ilha foi aberta para visitação, e alguns visitantes afirmaram que ainda era possível ver muitos vestígios deixados pelos moradores, deixando a ilha ainda mais sobrenatural. Fordlândia. Em 1928, Henry Ford, o fundador de uma das fábricas de veículos mais famosas do mundo, decidiu colocar em prática um projeto bem arriscado: construir uma grande fábrica de borracha no meio da Amazônia, precisamente no Pará. Seringueiras foram plantadas, galpões foram erguidos para a linha de produção e diversas casas foram construídas para abrigar os funcionários. Mas tudo deu errado. O solo era infértil, pragas tomaram conta da plantação. Gerentes tentaram implementar a cultura americana nos funcionários brasileiros, o que gerou uma briga homérica a ponto do exército brasileiro ter que intervir. E em 1945, a Fordlândia foi definitivamente abandonada, sem ter gerado o lucro que o empresário esperava. Igatu. Esse pequeno distrito da cidade de Andaraí está na Chapada Diamantina, na Bahia, um lugar que por si só já é rodeado de lendas. A história de Igatu começa como de quase todas as outras cidades do Brasil.
Seu desenvolvimento começou durante um forte ciclo econômico que ganhou força no país, e o distrito cresceu graças à abundância de diamante e pedras preciosas da região. Igatu foi próspera e rica por um tempo. Chegou a ter 10 mil habitantes e cresceu rapidamente, mas o distrito perdeu seu brilho quando o comércio de diamante se enfraqueceu no Brasil, no começo do século passado. E aí a maior parte dos seus moradores precisou sair da cidade às pressas para encontrar outras formas de sobreviver. Em pouco tempo, a cidade tinha apenas ruínas abandonadas e não mais do que 400 pessoas que, por algum motivo, se recusaram a sair de lá. Moradores que restaram ainda estão por lá e podem contar várias lendas. Além disso, quem visita Igatu diz que a cidade tem uma energia tão poderosa que é até conhecida como Machu Picchu brasileiro, o que deve ser um dos motivos que fazem o local ser patrimônio cultural e histórico do nosso país. Uma comunidade de pescadores vivia aqui até 1953, quando a população diminuiu para 22 pessoas. E então, o governo irlandês decidiu que não podia mais garantir a segurança da população restante, obrigando todos a deixarem a ilha. Centralia, a cidade fantasma infernal. Em 1962, iniciou-se um incêndio em um aterro sanitário nas proximidades do cemitério Oddfellows. O fogo se espalhou rapidamente através de um buraco para a mina de carvão, que ficava sobre a cidade, e as chamas permaneceram queimando desde então. Nuvens de fumaça saem pelas rachaduras da estrada, e grandes buracos no chão se abrem aleatoriamente, liberando um calor de 1000 graus e vapores perigosos no ar. Toda a cidade da Centralia foi condenada pelo estado da Pensilvânia, e seu código postal foi revogado. A estrada que um dia conduziu a Centralia está bloqueada. É como se a cidade nem existisse, mas existe, e foi dominada pelas chamas por quase 50 anos. A cidade foi evacuada lentamente ao longo dos anos, embora alguns moradores optem por permanecer, acreditando que a evacuação é uma conspiração por parte do Estado, a fim de obter direitos sobre o mineral das reservas de carvão sobre as suas casas. Essa cidade também deu origem ao jogo do PlayStation 1, o Silent Hill. A cidade está abandonada desde 1992. Até 2007 ainda havia 9 pessoas na cidade. Vila Epecuén é uma localidade na Argentina, que no passado tratou-se de uma cidade resort, mas que em 6 de novembro de 1985, graças a uma seixa, uma espécie de onda estacionária, a cidade acabou perdendo sua barragem. As marés começaram a subir e tudo foi inundado. Matsuo. Matsuo, província de Iwate, já foi a maior mina de enxofre no Japão. Hoje em dia, vendo os blocos de concreto abandonados no meio do nada, é difícil imaginar que 15 mil pessoas moraram lá. A cidade era conhecida como o paraíso acima das nuvens, devido à grande névoa que envolve as construções da região. A mina de Matsuo foi inaugurada em 1914 e fechado em 1969, e dizem as más línguas que a cidade é assombrada. De fato, muitas pessoas acham estranho e assustadora esta grande neblina que é capaz de esconder dos olhos curiosos todas as ruínas da cidade.